Nesse módulo, a gente vai tratar de medicamentos isentos de prescrição, os MIPs. Falar sobre os MIPs hoje é falar de uma grande responsabilidade do farmacêutico frente ao usuário, né? Hoje os MIPs estão para trás do balcão, sob a responsabilidade desse farmacêutico. Na maioria das vezes, o farmacêutico é o único elo, né, entre o usuário e o medicamento. Então, é o único profissional de saúde responsável por a tomada, né, de decisão de que MIP, se dá o MIP ou para o paciente, que MIP esse paciente vai tomar. Então, conhecer, né, toda a farmacodinâmica, a farmacocinética e a avaliação do uso desses medicamentos isentos de prescrição é muito importante para o farmacêutico, porque é da prescrição do farmacêutico que vai gerar uma melhora da qualidade de saúde de quem faz o uso desses medicamentos isentos de prescrição. A estrutura regulatória em saúde pública no Brasil estabelece medicamentos que, dadas as condições como são produzidos, o tipo de doença a que se destinam, podem ser livremente comercializados, independentemente de prescrição médica. Esse tipo de medicamento, porém, não está longe e nem pode estar longe da ética, do respeito à lei e da informação necessária para que o paciente, mesmo sem a prescrição, faça o uso responsável da medicação. A Interpharma acredita que, em matéria de medicamentos, o correto e o necessário é o uso racional do medicamento, que passa pelo médico e pela prescrição, quando assim entenderam as autoridades sanitárias, e que passa por um consumo também responsável, mesmo quando não haja a necessidade da prescrição médica. Esse é o objetivo do trabalho que a Interpharma, com muita alegria, realiza em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Um reconhecimento ao papel central que os farmacêuticos têm no sistema público de saúde no Brasil e a compreensão de que este papel só se exerce plenamente quando é acompanhado do absoluto rigor ético e do respeito à legislação. Vale dizer, formas de respeitar o paciente e o cidadão brasileiro. Os medicamentos isentos de prescrição, também chamados de MIPs, são aqueles que podem ser adquiridos sem receita de profissional legalmente habilitado, médico ou dentista. Existem normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que tratam dos MIPs, entre elas a RDC 138 de 2003, que estabelece a lista de grupos e indicações terapêuticas especificadas, GIT, para medicamentos sem prescrição médica. A RDC 138 de 2003 determina também que todos os medicamentos administrados via parenteral exigem prescrição médica, assim como as associações medicamentosas cuja indicação terapêutica de pelo menos um dos princípios ativos não se encontram na GIT, bem como os novos medicamentos. Todos os medicamentos novos são de venda sob prescrição médica e estão sujeitos à reavaliação do enquadramento da categoria de venda, no momento da renovação do registro, com base nos dados de farmacovigilância. Todos os medicamentos cujos grupos e indicações terapêuticas não estejam descritas no GIT são de venda sob prescrição médica. Medicamentos fitoterápicos. A Instrução Normativa número 05 de 2008 estabelece a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. A obrigatoriedade ou isenção de prescrição médica para a venda de tais medicamentos é descrita no tópico Restrição de uso de cada fitoterápico da lista. Medicamentos homeopáticos. A Resolução RDC número 26 de 2007 dispõe sobre o registro de medicamentos dinamizados industrializados, homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos. Ela estabelece que os medicamentos dinamizados industrializados serão isentos da obrigatoriedade de prescrição quando, primeiro, contiverem dinamização igual ou acima do valor descrito na tabela de potências para registro e notificação de medicamentos dinamizados, e até 6-CH ou 20-D, inclusive. Segundo, apresentados em forma farmacêutica de uso externo. Atenção! Todos os medicamentos injetáveis são de prescrição médica. Indicação dos MIPs.
Os MIPs geralmente são indicados para o tratamento de sintomas e doenças com alta morbidade e baixa gravidade, como gripes, resfriados e dores de cabeça comuns. Por não necessitarem de receita, os MIPs estão diretamente ligados à automedicação, ou seja, ao ato de utilizar medicamentos sem a prescrição, orientação ou o acompanhamento de um profissional da saúde, o que pode trazer algum problema de saúde. Quando praticada com orientação adequada, a automedicação pode ser chamada de automedicação responsável. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a automedicação responsável como a prática dos indivíduos em tratar seus próprios sintomas e males menores com medicamentos aprovados e disponíveis sem a prescrição médica e que são seguros quando usados segundo as instruções. De acordo com a OMS, uma das atribuições do farmacêutico é o aconselhamento de pacientes no tratamento de problemas de saúde menores que não requeiram consulta médica ou medicamentos de prescrição. Primeiro, transtorno menor é uma queixa que pode aparecer repentinamente e é autolimitada. Ou seja, de repente eu saí, caminhei muito e comecei a apresentar um pouquinho de cefaleia, ou seja, um pouco de dor de cabeça. Peguei sol, pode ter sido do sol. A pessoa não tem o histórico anterior. Se a pessoa não tem o histórico anterior de que tenha dores de cabeça frequentes ou não tem alguma causa que justifique essa dor de cabeça e foi essa caminhada, aí tudo bem, isso daqui pode ser considerado um transtorno menor. Outra situação que a gente considera transtorno menor, eu comi alguma coisa e me fez mal, deu um mal-estar. Não é uma coisa que já tem um histórico, eu não estou tomando algum medicamento que faz pouco tempo que eu estou fazendo uso, que pode ser uma reação do medicamento. Então, portanto, um transtorno menor é algo realmente autolimitado, que na maioria das vezes gera uma necessidade de um autocuidado, que não faça parte daquelas situações que estejam relacionadas com alguma condição anterior, ou então com alguma situação que o próprio paciente já tenha relatado que já aconteceu anteriormente, porque lembrar que qualquer reação apresentada pelo organismo, ela tem que procurar uma ajuda médica para que você tenha ideia certa do que se trata. O farmacêutico deve atuar de forma ética e consciente e ter autonomia técnica para realizar o aconselhamento sobre a automedicação responsável. Apesar de isentos de prescrição, os MIPs não são isentos de orientação e podem apresentar efeitos adversos que trazem riscos à saúde do paciente, principalmente quando associados a outros medicamentos. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, órgão do Ministério da Saúde, em 2008, no Brasil, cerca de 30% das intoxicações humanas foram provocadas por medicamentos. É fundamental que o paciente receba orientação farmacêutica sobre o uso adequado dos MIPs no ato da dispensação. A automedicação responsável é responsabilidade do farmacêutico relativamente a cada patologia que possa ser objeto de sua intervenção no processo Saúde-Doença, CFF 2001. Para contribuir com a redução dos efeitos adversos relacionados ao mau uso dos MIPs, a Anvisa regulamentou, através da RDC 44 de 2009, a dispensação destes medicamentos, não permitindo que eles fiquem expostos no autosserviço, ou seja, ao alcance dos usuários. Os MIPs devem permanecer em área restrita aos funcionários da farmácia. Para a aquisição destes medicamentos, a população deve solicitá-los ao farmacêutico. Porém, segundo a Instrução Normativa número 10, de 17 de agosto de 2009, da Anvisa, alguns medicamentos isentos de prescrição podem continuar ao alcance do usuário. São eles: os fitoterápicos, os administrados por via dermatológica e os sujeitos à notificação simplificada. Ao realizar a dispensação de MIPs, o farmacêutico deve elaborar uma declaração do serviço prestado, declaração de serviços farmacêuticos, e documentar as orientações sobre a posologia, interações, efeitos adversos e outras informações sobre os medicamentos dispensados. De acordo com a RDC 44 de 2009, a declaração de serviços farmacêuticos deve ser emitida em duas vias, uma entregue ao paciente e outra arquivada no estabelecimento.
Esta declaração deve ser elaborada em papel com identificação do estabelecimento, nome, endereço, telefone, CNPJ, informações do farmacêutico responsável pelo serviço, nome e número de inscrição no CRF, do usuário ou de seu responsável legal, quando for o caso, e data. O farmacêutico deve estar sempre atualizado em relação aos mecanismos de ação, possíveis efeitos colaterais e reações adversas dos MIPs, bem como suas interações com outros medicamentos e alimentos. Algumas informações úteis sobre MIPs e automedicação responsável para serem utilizadas no dia a dia da prática farmacêutica. No momento em que o paciente adquire um MIP, o farmacêutico deve realizar entrevista e verificar, no mínimo, quais medicamentos estão sendo solicitados, razão pela qual os medicamentos estão sendo solicitados, idade do paciente, duração dos sintomas, situações que poderiam contraindicar determinados MIPs, uso concomitante de outros medicamentos, uso prévio de outros medicamentos para o mesmo sintoma apresentado, histórico de uso de álcool e histórico médico. Importante: a relação farmacêutico-paciente é fundamental para o sucesso do tratamento, principalmente no que se refere à escolha do MIP adequado. Após a análise crítica dos dados, o farmacêutico pode concluir se o paciente necessita ou não de atendimento médico. O farmacêutico deverá encaminhar o paciente para atendimento médico sempre que presente uma ou mais das seguintes situações: o paciente pertencer a um grupo de risco, gestantes, lactantes, recém-nascidos, crianças, idosos. O problema relatado não puder ser tratado pelo farmacêutico com a utilização de MIP, se estiver ocorrendo reação adversa a outro medicamento que o paciente utiliza e se os sintomas estiverem associados a outra patologia. Após a conclusão de que não há necessidade de encaminhamento ao serviço médico, o farmacêutico deverá decidir se o paciente pode ser melhor tratado com medidas não farmacológicas ou com MIPs. Nesse último caso, caberá ao farmacêutico selecionar os medicamentos que não necessitem de prescrição. Alguns critérios devem ser observados para a escolha de um MIP: qualidade do produto, eficácia, segurança, efeitos adversos, interações, contraindicações, vantagens e desvantagens de certas formulações, adequação da dosagem, do manuseio ou do esquema terapêutico, via de administração. Na dispensação dos MIPs, é essencial que o paciente receba orientações sobre modo de ação do medicamento, forma de administração, como, quando e quando utilizar, duração do tratamento e possíveis reações adversas, contraindicações e interações. O farmacêutico deve certificar-se de que o usuário não apresenta dúvidas sobre as orientações fornecidas. É importante também que o farmacêutico ressalte ao paciente que procure o médico caso os sintomas persistam. A farmacêutico, também pode oferecer ao paciente um formulário de utilização do medicamento com figuras e símbolos, facilitando a adesão ao tratamento e agregando valor ao serviço. O farmacêutico deve monitorar o tratamento para avaliação dos resultados e identificação de problemas relacionados aos medicamentos. Para que o farmacêutico possa oferecer orientação com qualidade, é importante que o estabelecimento possua um local adequado que garanta privacidade e conforto ao paciente. A automedicação responsável pode trazer benefícios à saúde, desde que o paciente seja orientado corretamente. E esta orientação deve partir do farmacêutico, profissional responsável por dispensar o medicamento, que pode restabelecer ou garantir a saúde e qualidade de vida do indivíduo que procura na farmácia um estabelecimento que atenda suas necessidades. O farmacêutico, ele é não só importante, mas ele é o único profissional responsável dentro de um estabelecimento de saúde, que é uma farmácia,
por esse trabalho de orientação, principalmente na dispensação desses medicamentos isentos de prescrição. Porque não é porque o medicamento é isento de prescrição, como os antigripais comuns, ou os próprios chás, os fitoterápicos e os medicamentos homeopáticos, que não precisa de uma orientação. Porque o uso inadequado, de forma inadequada, por tempo inadequado, acarreta uma série de problemas que, ao invés de melhorar a saúde, piora a saúde pública no país. Farmácia não é um simples comércio, e sim a porta de entrada da assistência à saúde. Como pudemos ver, os medicamentos isentos de prescrição não são uma coisa tão simples assim. Muitas vezes há a falsa ideia de que eles não causam problemas, de que eles são produtos totalmente seguros, que as pessoas podem tomar que não tem nenhuma consequência. Mas nós, farmacêuticos, principalmente, precisamos orientar a população, mostrando que não é bem isso. E que esses produtos podem sim causar problemas e podem transformar-se de medicamentos em produtos inadequados ou venenos. É importante que o farmacêutico esteja capacitado, que conheça os pequenos males que esses produtos se propõem a tratar. É importante que o farmacêutico assuma a sua responsabilidade em relação a esse tipo de produto, porque ele é a última linha de defesa que a população tem para evitar problemas para a sua saúde. É importante essa capacitação em todo tipo de ação que o farmacêutico exerce na farmácia. E como consequência dessa capacitação, vai haver a valorização do profissional. É interessante também notarmos que os nossos parceiros, que são aqueles que fabricam os medicamentos, né, a indústria farmacêutica, tem a preocupação de que eles sejam corretamente empregados. Prova disso é a parceria que tem feito com o CRF na elaboração desses vídeos.